Fala pessoal, William Mendes de volta por aqui. E o lance é o seguinte: o governo entrou em alerta. O Distrito Federal reforçou a segurança. E tudo isso sabe por quê? Por conta de uma passeata ligada aí a Nicolas Ferreira. E a pergunta que fica é bem simples e incômoda. O Brasil corre risco de um novo 8 de janeiro? Ou o medo virou uma ferramenta política? Começo esse vídeo com essa pergunta e é isso que a gente vai analisar agora aqui nesse vídeo. Essa passeata, essa caminhada, essa peregrinação, né? Eu nunca tinha visto um crente ao estilo Nicolas Ferreira, né? Não um católico, fazer uma peregrinação, mas o Nicolas Ferreira está fazendo. Enfim, piadas à parte, vamos fazer uma análise disso tudo aí que está acontecendo aqui neste canal. Lembrando que tem pontos que eu preciso colocar aqui para vocês. Então, contextualizando, nos últimos dias, como vocês viram aí, veio a informação de que o governo está monitorando a passeata ligada a Nicolas Ferreira e vocês vão entender que isso pode ser muito perigoso. E tem uma parada que ninguém tá falando aí que eu vou falar nesse vídeo aqui, tá? Enquanto o Distrito Federal ali anunciou o reforço do policiamento, já que vocês sabem que a caminhada do Nicolas Ferreira aí é junto com os apoiadores ali dele, de Bolsonaro, enfim, para parar lá em Brasília, né? Vocês vão entender que isso pode dar uma merda colossal, mas eu vou falar mais para frente no vídeo. Então, eles anunciaram um reforço, né, no policiamento e com a atenção redobrada para evitar qualquer cenário semelhante ao 8 de janeiro de 2023. Desde então, né, essa palavra de alerta voltou ao noticiário, né? O noticiário que não está muito contente com essa manifestação aí do Nicolas Ferreira, né? E a pergunta é a seguinte: isso é uma prevenção legítima ou uma desconfiança seletiva contra manifestações da direita? Porque todos vocês bem sabem que depois do 8 de janeiro, eu inclusive fui um que cheguei aqui falando que é bem complicado de fazer manifestação em um país onde você pode ser preso e condenado por mais de 25, 30 anos de cadeia só por manifestar, né? Eu já deixei sempre esse alerta aqui. Então, o Nicolas Ferreira, né? Por que ele gera esse alerta? Quem é ele, assim, nessa visão que eu já falei para vocês que ele era da direita, do bolsonarismo, um cara responsável por ligar o público mais jovem, né, à direita brasileira. Então o Nicolas Ferreira hoje ele é um dos políticos mais influentes da direita, queira a direita ou não. Inclusive, tô achando muito estranho o Alan dos Santos não fazer videozinho, não criticar. Tô achando muito estranho o Alan dos Santos, por exemplo, que tava aí pedindo para que o Nicolas fizesse alguma coisa, não fazer um vídeo aí em manifestação aos bolsonaristas apoiando, né? Enfim, a gente sabe que o Alan dos Santos é um agente, né? É um cavalo de Troia, podemos dizer assim. Se vocês sabem o que é um cavalo de Troia, vocês vão entender. Então o Nicolas, ele é um cara, um dos políticos mais influentes da direita, sim, queira o Alan dos Santos ou não. Principalmente entre os jovens ali, né? Ele mobiliza multidões, tudo que faz um vídeo com uma parede preta, gera milhões, viraliza. Então, enfim, né? Ele engaja muito nas redes sociais e isso incomoda muita gente no sistema político tradicional hoje em dia, né? Vide aí Erika Hilton. Mas é justamente aí que começa o problema, pelo menos na minha visão, tá? É aí que começa o problema na minha visão. Quando uma manifestação, né, tem força popular real, o Estado ele começa a reagir, né? Não com diálogo, mas com uma vigilância ali. Então, para vocês entenderem, a gente vai continuar aqui com a pauta, mas eu vou mostrar um negócio para vocês aqui muito interessante, né? Primeiro, a matéria que está aqui, ó, onde o Carta Capital, mas enfim, todo mundo está falando sobre isso. Eu peguei o Carta Capital aqui, enfim, assine, sei lá, faça o que você quiser. Eles estão falando aqui, ó, o governo monitora a passeata de Nicolas Ferreira, né? DF deve reforçar a segurança para evitar um novo 8 de janeiro. Então tá aqui. Começou com ele praticamente sozinho e alguns caras. Agora já tá com a turma toda aqui, ó. O Nicolas, o Zé Trovão, esse aqui não sei quem é, não sei se é o Derrite esse aqui. Esse outro maluco aqui também não lembro, o André Fernandes aqui.
Enfim, por alto você já consegue ver uns apoiadores mais influentes. Gustavo Gaia também tá aqui no meio da muvuca. Você consegue ver aí que os apoiadores políticos influentes estão aqui no meio. Então tá gerando uma comoção gigantesca. Penso até que o Nicolas está fazendo mais ou menos como naquela cena do The Walking Dead, né? Que os caras levam os andarilhos, né? Pra lá, pra aquela... Pra atacar lá, né? Enfim, o Nicolas meio que se baseia nessas coisas aí, traz essas analogias e cria essas ideias. Então tá aqui, né? O governo Lula já tá em alerta, todo mundo já tá em alerta e eu vou dizer pra vocês o porquê desse alerta, tá? Mas enfim, é isso aqui. Se você também me perguntar, mas em prol do que eles estão fazendo essa manifestação, tá? Então, vou colocar pra vocês aqui um vídeo bem interessante do Nicolas falando aqui, ó. Ó, esse vídeo aqui, daqui a pouco a gente volta pra pauta. De caminhada. Ó. Tá aqui caminhando, liderando a tropa e tal. E ele falou isso daqui, ó. 120 quilômetros caminhados. 31 horas? 31 horas e 20 de caminhada a pé. E nesses 120 quilômetros aqui, eu quero lembrar de você de escândalos. Escândalos como o do Mensalão, que agora todos saíram impunes. Escândalos como o do Lava Jato, que também todo mundo já está solto. Escândalos atuais, como o do INSS. Escândalos como o do Banco Master. Escândalos agora, né, com o resort de um ministro do STF. Ou seja, o que mais precisa acontecer, qual escândalo precisa acontecer para que as pessoas acordem. Então isso aqui é também para a instalação na CPMI do Banco Master, do INSS. Dá uma olhadinha lá se algum deputado, senador de esquerda assinou e está apoiando. Não, eles nunca são dessa forma. Então é por isso também, para você que está cansado de tanta corrupção e sacanagem nesse país. Acorda, Brasil, não vamos aceitar isso. Até Brasília, tamo junto. Vocês viram aí, né? Até Brasília, né? Mas eu vou falando agora pra vocês aqui sobre isso. Mas enfim, mostrei aqui um pouco pra vocês sobre o que tá rolando. Agora a gente vai voltar aqui pra nossa pauta. E aí, a gente precisa falar sobre o trauma do 8 de janeiro. Ah, ele vai virar um novo 8 de janeiro? Então, o 8 de janeiro virou um marco aí na história do Brasil. Desde então, qualquer manifestação ligada à direita é automaticamente comparada àquele episódio fatídico do 8 de janeiro. Mas aqui, cara, a gente entra em uma questão que pouca gente faz. Toda passeata pode ser considerada uma ameaça, na sua visão? Todo protesto conservador carrega risco de golpe ou tentativa de golpe, porque foram condenados por tentativa de golpe? E é isso, cara. Ou será aí pra vocês, na visão de vocês, que o 8 de janeiro virou um rótulo conveniente para justificar o controle e a repressão que o Estado, né, manipulado e encabeçado por esses ministros vem fazendo aí? Então, aqui há um perigo. Eu posso falar para vocês claramente que eu acho, na minha humilde opinião, que houve sim gente infiltrada no meio dos manifestantes do 8 de janeiro. Tiveram baderneiros da direita? Tiveram. Tiveram baderneiros que estavam lá insanos e inconformados com a derrota do Bolsonaro? Tiveram. Mas nada me tira da cabeça que muita coisa foi manipulada para poder infiltrar baderneiros de outro lugar no meio dos manifestantes e ter gerado essa treta toda. Aí eu pergunto para vocês, o Nicolas Ferreira está fazendo essa caminhada. Alguém está preocupado se quando chegar em Brasília vai ter baderneiros se encontrando com eles lá para depredar as coisas tudo de novo para gerar um novo 8 de janeiro? Que não seria 8 de janeiro, seria 25, né? Acho que é dia 25 que eles vão chegar lá. Então, assim, a gente precisa analisar esse ponto. Fazer uma manifestação, ok. Achar que você vai libertar o Brasil através da manifestação, ok. Agora, ser burro, aí já é um negócio assim. Mas você tá chamando o Nicolas de burro? Não, pô. Eu tô dizendo que a situação, se não tiver no controle e se não tiverem precavidos quanto
a baderneiros infiltrados gerando barbárie e caos lá em Brasília, o Alexandre de Moraes vai ferrar com todo mundo de novo, pô. Isso aí é meio óbvio. Quando o governo já começa com esse papinho, tá? Com essa história de vamos reforçar por conta do 8 de janeiro, já está se criando uma narrativa para poder pegar esses manifestantes e já sacanear com todos eles tudo de novo. Para reprimir. E aí, se você não tiver cuidado com isso, se você não tiver ligado com isso, vai vir uma militância de algum outro partido aí, que eu não posso nem falar o nome, vai se infiltrar lá no meio, vão gerar barbárie. E aí, meu irmão, o Alexandre de Moraes ele não vai ter pena, não. Então tem que tomar muito cuidado quando você faz esse tipo de coisa. Poderia se manifestar até antes de Brasília. Até antes do Congresso. Parava a manifestação antes do Congresso. Chegar lá. Enfim, vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Eu estou avisando, isso pode dar muita merda lá no final. E depois vocês vão voltar aqui e vão lembrar que eu avisei. Tá? Vão lembrar. E aí, pra gente fechar, o governo fala em segurança. Né? E aí eu pergunto para vocês, segurança ou medo político? Já que o Nicolas Ferreira é um cara que cresce a cada dia mais e ele tá gerando um movimento aí, sim, de unificação, podemos dizer assim, de algumas alas da direita que vinham sendo aí totalmente divididas, ramificadas. Então, para alguns, reforçar a segurança é uma obrigação do Estado, tá? Isso aí ninguém discute. Mas o problema é quando a narrativa passa de cuidado para pânico, né? Porque, curiosamente, quando manifestações, né, da esquerda acontecem, o discurso é outro. É outro. Um dia desse tá aqui o vídeo. Vou ver se eu consigo deixar o vídeo para vocês no final. Eles manifestando contra a dosimetria, a galera do PT, da esquerda, manifestando contra a dosimetria. Foi lá aquele ex-deputado lá, o Douglas Garcia, entrou no pau junto com todo mundo lá, deu soco, tomou soco. Porque os caras simplesmente meteram a mão nele, quiseram arrancar ele. Tinha gente da esquerda agredindo ele. Então, quando é deles, eles falam que é ato democrático. Expressão popular, direito constitucional. Até você ir lá e eles te dão uma sova lá, igual tentaram fazer com Douglas Garcia. Então, são 2 pesos e 2 medidas, na minha opinião. Tá? E assim, o que realmente está em jogo? Pra gente terminar com esse vídeo aqui. No fundo, eu não acho que é só sobre o Nicolas. É claro que o Nicolas Ferreira vinha sendo muito pressionado por Alan dos Santos. Eu vou dar os nomes, tá? Por Alan dos Santos, por Paulo Figueiredo, por um monte de gente que tá fora do país aí, a fazer alguma coisa em prol do Bolsonaro. Kim Paim. Então todos esses caras aí diziam, façam alguma coisa, políticos. Vão pra rua, políticos. Vão manifestar, políticos. E aí quando um político vai e faz isso, você não vê os caras nem falando sobre isso, irmão. Você não vê os caras nem falando sobre isso. Você vê os caras mais preocupados com Flávio Bolsonaro. Então, assim, tá claro, tá nítido, que quem tenta dividir a direita no país são esses caras, irmão. São esses caras. Eles não estão nem aí. Então, assim, não é só sobre o Nicolas. Claro que o Nicolas fazendo isso, ele ganha muito, ele reforça e reaviva ali a chama do apoio da direita para ele, que ele estava perdendo um pouco essa chama do apoio dos direitistas, né? Mas também é sobre controle de narrativa, né? Porque um governo que ainda vive à sombra do 8 de janeiro, que é esse governo aí que sempre se lembra de ficar falando disso, precisa de um inimigo constante, cara, para justificar suas decisões duras. Por isso que eu tô falando. Tomem cuidado, esse negócio de chegar a Brasília, vai ter baderneiro lá. Entendeu? E essa direita organizada, cara, virou o alvo perfeito para eles ficarem falando sobre isso. Inclusive começaram com um papo de, o Nicolas começou essa caminhada aí, então é por isso que nós não vamos colocar o Bolsonaro na prisão domiciliar. Nós íamos fazer isso, mas não vamos, agora ele vai ficar lá na papudinha. Né? Tem essas coisas, então, cara, não sei.
Eu acho que o risco mesmo real não é um 8 de janeiro, tá? O risco, na verdade, é normalizar a ideia de que protestar virou sinônimo de ameaça. Ou seja, podem tentar aplicar um novo 8 de janeiro por parte da barbárie? Pode. Esses caras são assim. Mas, enfim, acho que o Nicolas Ferreira deve saber o que ele está fazendo. E eu acho que os opositores também estão articulando e tramando para saber o que vão fazer quando eles chegarem em Brasília. Então, assim, precisa ser falado isso. Muita gente na internet. Tem que protestar mesmo. Vamos fazer a caminhada. É pela liberdade. Mas a gente precisa entender também que, meu irmão, se não fizer de forma organizada, vai dar ruim de novo. Vai dar ruim. Pelo menos para alguns, né? Então é isso. O Brasil precisa de segurança, mas precisa ainda mais de liberdade. Né? Precisamos ser livres. Monitorar ali, policiamento, ok. Vamos fazer igual o G Dias, não. Deixar os caras entrar e ainda dar café pros caras. Mas enfim, monitorar sim. Prevenir, ok. Tudo bem, né? Até porque pode dar algum problema. Mas usar o medo como uma arma política, aí, meu irmão, na minha visão, já é outra história. Mas eu quero saber de você, em meio a várias perguntas que eu fiz, vários questionamentos, e espero que você tenha gostado dessa análise aqui. Existe um novo risco real, né? Existe ali um risco real de um novo 8 de janeiro? Eu acho que por parte da barbárie existe. Eu acho. Mas eu pergunto para você. Você acha que o governo está exagerando por medo político? Não sei. O governo é muito esperto para poder ferrar com seus opositores. Então, comenta aqui embaixo. Deixa o like, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!